Oi pessoal, hoje vou mostrar para vocês os 5 jogos que eu escolheria para utilizar para trabalhar funções executivas. Lembrando que eu sempre trago aqui conteúdos e dicas que podem ser usados tanto para profissionais da área, psicólogos ou psicopedagogos, quanto para pais que querem estimular suas crianças em casa. Então, vamos lá? Primeiramente, o que são as funções executivas? Elas atuam como sistema de gerenciamento do cérebro. É como se fosse a equipe que rege o nosso cérebro. Elas organizam, controlam e direcionam tanto os nossos pensamentos quanto as nossas emoções e principalmente os nossos comportamentos. Trabalhar essas habilidades na infância é essencial, porque será a base tanto para o aprendizado escolar quanto para a convivência social e para o desenvolvimento emocional da criança. Além de tudo isso, quando as funções executivas estão bem desenvolvidas, elas também auxiliam na resolução de problemas, fazendo com que a criança tenha bons relacionamentos com seus pares e com a família e que no futuro consiga lidar com os conflitos. O primeiro jogo que eu quero apresentar para vocês é o Pictureca. Esse jogo é um dos meus favoritos. Ele é a partir de 6 anos de idade e pode jogar de 2 ou mais jogadores. Ele vem com 9 quadrados que serão um tabuleiro que tem imagens diversas no frente e no verso. Também vem com a ampulheta, as regras e 3 cores diferentes de cartas. Ele também vem com um dado, mas a última vez que eu levei para o consultório acabou perdendo, preciso procurar melhor. Mas essas são as vantagens e desvantagens de usar materiais com crianças. Vocês vão perceber que todos os jogos eles têm algumas lascas, as cartas também estão um pouco amassadas, mas isso não altera a funcionalidade do jogo. O Pictureca trabalha a atenção seletiva porque a criança precisa focar em um único objeto dentro de muitos estímulos. Também a velocidade de processamento, por isso ela precisa encontrar os objetos de forma rápida antes dos outros jogadores, ou antes do tempo acabar. Flexibilidade cognitiva, pois cada rodada é algo diferente que nós temos que procurar, dependendo da carta, e algumas cartas nós temos que virar o tabuleiro. Então, se a criança estava acostumada com aquelas imagens, em determinada rodada nós teremos que virar. Isso trabalha a flexibilidade cognitiva. E, por fim, a regulação emocional, porque nem sempre a criança vai ganhar e nem sempre ela vai achar antes que todo mundo. Isso também é uma dica importante. Quando nós somos adultos jogando com as crianças, nós precisamos ter essa sensibilidade para às vezes ganhar, porque é importante para a criança aprender a perder, mas também entender que às vezes precisamos deixá-la ganhar para que o jogo não se torne um fardo para ela. O segundo jogo que eu escolheria para investir em casa ou para ter no consultório seria o jogo Senha. Ele vem com esse pequeno tabuleiro e aqui dentro temos alguns pininhos coloridos de várias cores. Atualmente à venda temos outros tipos de tabuleiro, mas o objetivo do jogo continua sendo o mesmo. Ele é destinado para crianças acima de 8 anos e deve ser jogado com 2 participantes. O jogo começa quando um dos participantes escolhe uma senha com os pininhos coloridos. O participante pode escolher qualquer senha e podem combinar se pode repetir as cores ou não. Ele vai escolher sem outro jogador ver e depois vai tampar a senha. Assim o jogo começa. O outro participante fica desse lado sem olhar a senha e ele vai tentando descobrir aleatoriamente qual seriam as cores que o participante 2 colocou. Quando ele coloca a primeira vez a senha, quem fez a senha vai dar dicas e vai dizer, tem 3 cores certas e tem 2 lugares certos. Esse participante ele deve anotar aqui ou em um papel do lado e seguir com essa dica para outra tentativa. E assim sucessivamente até encontrar as cores certas da senha na ordem correta. Esse jogo trabalha o planejamento, pois a criança precisa estruturar o que ela vai fazer até encontrar a senha correta. A memória de trabalho, pois ela deve se atentar e memorizar as dicas dadas pelo outro jogador. Controle inibitório, pois a criança deve ter paciência. Ela não pode chutar simplesmente as tentativas, ela precisa analisar bem até chegar à resposta. E por fim, o raciocínio dedutivo, onde ela deve eliminar
as hipóteses que não estão correspondentes. O terceiro jogo que eu escolheria seria Cilada. É um jogo que eu tinha quando eu era criança e eu amava fazer os desafios desse jogo. O ponto positivo é que esse jogo não precisa de um segundo jogador, então a criança pode se divertir sozinha e se desafiar. Esse jogo vem com esse mini tabuleiro que é como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho 2 porque eu gostava de fazer junto com a criança, mas na caixa só vem um. Também vem com essas peças que serve como encaixe aqui nesse mini tabuleiro. O objetivo do jogo é completar de forma correta todos os espaços e preencher todo esse tabuleiro. Cada peça possui uma letra atrás, é muito pequena, então não vai dar para ver, mas possui uma letra atrás. E atrás aqui desse mini tabuleiro também tem 30 níveis para que você consiga fazer de formas diferentes essa montagem. O principal item das funções executivas que esse jogo trabalha é o planejamento e a organização, tão necessário e presente principalmente nas pessoas com TDAH. Outros 2 pontos são a flexibilidade cognitiva e a resolução de problemas. Muitas vezes a gente vai encaixar uma peça que não vai funcionar ali, e para que outra peça se encaixe, para que o jogo se complete, precisamos tirar, às vezes desmontar parte do jogo para começar novamente e tentar de uma outra forma. E assim também trabalha a persistência e a tolerância à frustração. Muitas vezes a forma que nós pensamos de primeira não vai funcionar, e nós vamos precisar insistir e tentar de outro jeito. O quarto jogo que eu escolheria é o Tapa Certo. Ele é bem comum e divertido, mas ele trabalha algumas funções executivas muito importantes. Ele vem com 3 mãozinhas para pegar as cartas, algumas cartas no círculo e outras em quadrado. As cartas são iguais, elas têm os mesmos animais. Esse jogo pode ser jogado de 2 ou 3 pessoas e ele é para maiores de 5 anos. É um jogo bem simples, onde as cartas circulares vão ser espalhadas pela mesa ou pelo chão. E quando falar já, vamos virar a carta em quadrado e tentar encontrar o mais rápido possível o animal na carta de círculo. Quem bater e conseguir pegar a carta, leva para si. No final da rodada, quem tiver mais cartas vence. Esse jogo trabalha a atenção sustentada e seletiva, pois precisamos manter a atenção ali nos itens e escolher o item correto. A velocidade de processamento, porque precisa ser uma resposta rápida, o controle inibitório, pois você não pode bater em qualquer estímulo, e por fim a coordenação motora fina, pois a criança precisa alinhar a percepção visual com a coordenação motora. O quinto e último jogo eu não tenho aqui, mas vou colocar uma foto para vocês verem. Ele se chama Hora do Rush. Muito provavelmente você já pode ter visto esse jogo, porque ele é muito comum em aplicativos de celulares. No jogo físico ele vem com carrinhos, um tabuleiro para encaixar esses carrinhos e uma série de cartas que são os níveis de cada jogo. O objetivo é que, mexendo os carrinhos, você consiga tirar o carro vermelho do trânsito. Por isso o nome Hora do Rush. Esse jogo é incrível, ele trabalha também no planejamento e organização, pois você precisa pensar em vários passos antes de fazer a jogada. Não é simplesmente mexer os carros de forma aleatória, você precisa pensar e se planejar em onde você vai fazer a movimentação. Também trabalha a resolução de problemas complexos. A criança treina o raciocínio estratégico, pensando em caminhos diferentes para lidar ali com aquela situação. Memória de trabalho, para guardar os passos anteriores, as movimentações feitas e pensar no que vai ser feito ali em diante. E por fim, como outros jogos, a persistência, a frustração, pois exige da criança uma tolerância a essa frustração e também a persistência para não desistir. Esses jogos foram muito úteis para mim no início da minha prática clínica e eu espero que também seja útil para você. Se você tem uma criança, um filho, uma filha, um sobrinho, um neto e não sabe o que dar de presente, eu sugiro esses jogos. Além de serem divertidos, unir a família, eles também trabalham questões muito importantes para o desenvolvimento eficaz da criança. Se você gostou dessas dicas, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal para receber mais informações sobre psicologia infantil. Um beijo!